Vendo aqui nos estúdios a doutora Marta Lira. Ela é fonoaudióloga, vai conversar conosco a partir de agora, porque hoje, dia 9 de dezembro, é comemorado o dia do fonoaudiólogo, né, doutora? Eu queria que a senhora pudesse explicar um pouco mais sobre a atuação, sobre o trabalho que desenvolve o profissional nessa rede de suporte, nessa rede de saúde. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, pessoal que está aí ligadinho no Jornal da Tarde. O fonoaudiólogo é o profissional, prioritariamente profissional da comunicação. Apesar de a gente estar muito ligado para a população como aquele profissional que vai estar relacionado com a voz e com a audição, o profissional de fonoaudiologia hoje tem 15 especialidades, né? Desde perícia fonoaudiológica, audiologia, voz, saúde coletiva, neuropsicologia. Então, a gente tem várias áreas de atuação. Trabalhamos em UTIs, devolvendo a alimentação e a comunicação para esses pacientes, desde a ventilação mecânica até o momento que eles vão para casa. E quando estão em casa também a gente consegue acompanhar esses pacientes. Então, a fonoaudiologia hoje saiu daquele espectro de somente atuação na gagueira, na audição e na voz, e ganhamos mais espaço dentro do amplo espectro que é a comunicação. Então, desde a habilitação até a reabilitação e até performance também, né? Pensando em jornalistas, em professores, a gente trabalha também em nível de performance, que é o que está acima da normalidade, aquele que tem que ter o nível de excelência. Então, temos muitas especialidades, acho que a gente passaria a semana inteira falando de tantas atuações bacanas que o profissional de fonoaudiologia ele pode atuar. Em escolas, com aquelas crianças que têm dificuldade de leitura e escrita, muitas vezes é uma dificuldade fonológica, algo mais relacionado à biologia, então é o fonoaudiólogo que vai ajudar essas crianças desde a avaliação desse processamento auditivo até a parte mesmo de leitura e escrita, deixar essa criança um leitor fluente. Doutora, como a senhora destacou, nós também destacamos aqui, hoje é comemorado o dia do profissional. Dentre o conselho que rege ali a conduta do profissional, né, a atuação dele, tem alguma programação preparada para essa data? Bem, em relação ao conselho, né, de fonoaudiologia, vai haver uma programação provista, creio que dia 12. Ainda... Que é aberta a todos os profissionais. Isso, né? Mas assim, em termos de Brasil, várias instituições têm feito atividades desde acadêmicas, científicas, palestras, rodas de conversa, no intuito realmente de fazer a popularização da fonoaudiologia. No hospital universitário, que é onde trabalho, tenho orgulho muito de pertencer ao hospital, a gente vai fazer o simpósio de fonoaudiologia hospitalar na quarta-feira, que a gente convida as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a atuação desse profissional no câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente vai ter psicólogos, fonoaudiólogos, odontologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, cirurgiões bucomaxilo, fazendo essa discussão sobre o cuidado no paciente com câncer de cabeça e pescoço. É o quarto simpósio de fonoaudiologia hospitalar do Hospital Universitário da UFP. Bacana. Doutora, para a gente dar sequência aqui, você tocou num ponto importante, que é até um pouco... quando se fala em fonoaudiólogo, rapidamente você remete a isso, né? A esse trabalho com a criança, né? Eu queria que a senhora pudesse falar, eu tenho um sobrinho, inclusive até passou por um procedimento hoje, né? Que ele tinha dificuldade em algumas palavras porque nasceu com a língua um pouco presa, Sim. né? E a importância, eu queria que a senhora falasse justamente disso, da importância da mãe, dos pais ter cuidado em levar os filhos desde pequeno no fonoaudiólogo, para você evitar problemas futuros que venham a acontecer com aquela criança. Isso. É interessante essa sua colocação, porque pensando no ciclo de vida, né, o fonoaudiólogo ele vai atuar desde a gestação, orientando essa mãe sobre o aleitamento materno exclusivo aos 6 meses. Quando essa criança nasce, é o fonoaudiólogo que faz a avaliação do teste da linguinha e o teste da orelhinha, é o profissional responsável por essa avaliação, por essa triagem. E na maternidade ainda, ele vai fazer orientações sobre o aleitamento materno, avaliar a frequência dessa sucção, que a sucção é uma função estomatognática, é uma função do fonoaudiólogo fazer a avaliação dessa função e entender que isso vai ter realmente
peso ao longo da vida, né? Uma criança que tem um frênulo, né, que é o freio curto, vai sugar menos, vai ser desmamada precocemente. Quando ela crescer, ela vai ter dificuldade de aquisição de alguns fonemas, porque essa língua não vai ter uma mobilidade adequada. E se ela fala errado, se escuta falando errado, ela vai escrever errado e faz uma entrada, um registro fonológico nesse cérebro errado. E a gente vai ter dificuldades de linguagem ao longo da vida. Então, a importância do fonoaudiólogo, assim como a criança, quando está na fase da escolarização, ela precisa fazer a consulta com o oftalmo, ela precisa fazer uma consulta com o otorrino para avaliar essa audição, ela precisa fazer a consulta com o fonoaudiólogo para entender como é que está esse processo de aquisição desses fonemas, se está realmente adequado. Existe uma proposta de lei para que haja o fonoaudiólogo dentro das escolas, para fazer esse cuidado tanto auditivo como de aquisição de linguagem ainda no âmbito escolar, porque muitas vezes não é um cunho emocional, é um cunho realmente biológico, essa criança não está fazendo o processamento adequado desse som, mas estamos aí na luta junto com os políticos para que a gente consiga fazer vingar esse projeto de lei, que a gente consiga dar qualidade a essas crianças no seio escolar. Então, temos aqui uma pergunta, uma colocação aqui do nosso telespectador e ouvinte, o Gustavo Henrique. Deixa eu ver aqui se é sobre a entrevista, Mayra. Solta para mim aqui, Roberto Braga. Muito boa tarde, Matheus. Eu concordo com você. O Gustavo Henrique, né, o Gustavo pela cidade, em relação ao costume, né, a cultura de se pegar a BR para ir para o litoral. Mas e por dentro... Essa aqui ele estava falando aqui sobre o comentário que nós fizemos em relação à rodovia, né? A rodovia lá que liga... que está sendo feita alguns ajustes por parte do DENIT. Mas, doutora, continuando aqui com a senhora, a gente estava falando sobre esses cuidados na primeira infância, ou seja, o fonoaudiólogo ele participa dessa equipe profissional, né? Essa equipe múltipla que está ali para ajudar no desenvolver da criança, mas também do adulto. Né? Sim. Porque a nossa voz ela deve ter um cuidado específico, não é, doutora? Isso, como bem comentado, né, a gente está desde ali do seio materno, literalmente, até no leito hospitalar, já no curso de fim de vida, lá no cuidado paliativo. E nesse meio termo, no adulto, a gente tem duas grandes possibilidades de atuação. A gente pode trabalhar na performance, seja auditiva, seja performance vocal, seja performance de fala, essa assertividade, do quanto essa fala é assertiva, o quanto essa voz é agradável, o quanto as palavras são bem colocadas dentro do processo de respiração, mas também a gente também trabalha com aqueles pacientes que sofreram traumas crânioencefálicos, AVCs, TCEs, que por algum motivo perderam a habilidade dessa comunicação, por algum motivo perderam a habilidade da deglutição, que é o ato de engolir, eles vão cursar com a traqueostomia, com a sonda de alimentação. E aí o fono, lá no leito da UTI, lá no leito da enfermaria, vai fazer o trabalho para que essas pessoas consigam engolir novamente, falar novamente, se comunicar novamente. Então a gente tem duas grandes vertentes. Tanto a parte de performance, da qualidade do trabalho dessas pessoas em termos auditivos, até a parte de perícia está vindo muito forte, a perícia fonoaudiológica, para a gente realmente dizer essa voz é de fulano, é de cicrano, esse áudio é do fulano, é do cicrano. Então tem a perícia fonoaudiológica, que é para avaliação desse falante, mas também tem aquelas pessoas que por algum motivo, ou uma doença degenerativa, como Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, vão perdendo essa qualidade de vida, né, de poder se comunicar, de poder comer aquela comida que gosta. Então é o profissional que vai fazer essa avaliação e junto com a equipe multiprofissional, decanular esse paciente, fazer a retirada da sonda de alimentação. Então tudo é dentro do contexto da equipe multiprofissional. Então a gente tem essas grandes vertentes até chegar no idoso, que a gente vai ter todo um cuidado dentro da especialidade de gerontologia, de comunicação, de deglutição, de equilíbrio, uma vez que o equilíbrio fica no aparelho auditivo, que é o centro do estudo da fonoaudiologia, a audição também. Então é o fonoaudiólogo que faz essa atuação na parte de equilíbrio. Então a gente tem muitas contribuições em todo o ciclo de vida. Eu falei equipe multiprofissional, mas errei, né, doutora? Equipe multi... Tá certo, né? São sinônimos, multidisciplinar, multiprofissional. Sim. Tá certo. É a mesma coisa. Doutora, fazendo aqui outra pergunta sobre a profissão, até mesmo para a garotada que está aí fazendo vestibular, são quantos anos de curso, doutora?
Existe uma proposta de reformulação do curso. Hoje o curso de fonoaudiologia ele conta com mais de 4.000 horas, entre horas práticas de estágio, parte teórica, mas em média são 4 anos de curso, são 8 períodos. Então a gente vê anatomia, fisiologia, farmacologia e as disciplinas que são específicas, anatomia de cabeça e pescoço, fisiologia específica dos órgãos da fonação, da audição, e aí a gente vai adentrando nas disciplinas específicas de voz, de motricidade orofacial, fluência, parte de fala, distúrbio neurológico adquirido, fonoaudiologia hospitalar, fonoaudiologia intensivista, que é a parte, né, do âmbito da unidade de terapia intensiva. Então tem muitas possibilidades, e aí essa reformulação está tramitando ainda no Conselho Nacional de Educação para que a gente consiga ampliação e ter uma formação mais completa desse profissional para o mercado de trabalho. Tá certo, conversamos aqui com a doutora Marta, né? Doutora Marta Lira, destacando importantes pontos dessa profissão importantíssima, né, para a nossa saúde, e ela destacando também a comemoração desses grandes profissionais nessa data, dia 9 de dezembro. Doutora, muito obrigado pela sua presença, desejo um Feliz Natal, um final de ano repleto de muitas realizações, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite, e em qualquer dúvida que você tenha, sempre procura um profissional de fonoaudiologia que com certeza ele vai conseguir te ajudar.